Eu tenho o diagnóstico de um transtorno ansioso. Será que um dia eu vou conseguir me curar? Faço acompanhamento psicoterapêutico, faço uso das medicações e todas as vezes que eu tento deixar de fazer algum tipo de tratamento, meu acompanhamento, eu volto a ter recaída. Será que um dia eu vou conseguir parar de fazer esses tratamentos e não vou ter mais recaída? Olá, meu nome é Felipe Tapias, eu sou médico psiquiatra, esse é o canal Psiquiatria Baseada em Evidências. No vídeo de hoje eu vou passar algumas informações de dados epidemiológicos do impacto dos transtornos ansiosos no mundo e alguns dados sobre as probabilidades que os pacientes têm de conseguir fazer um tratamento de qualquer tipo de transtorno ansioso. Os transtornos ansiosos são o tipo de transtorno de saúde mental com maior prevalência em todo o mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde falam que 301 milhões de pessoas no mundo são impactadas com esse tipo de transtorno. As mulheres têm um risco maior de desenvolver o quadro do que o homem, numa proporção de 2:1. O estado civil dos pacientes que desenvolvem esse tipo de quadro, na maior parte das vezes, são de pessoas viúvas, solteiras ou divorciadas. A faixa etária com maior propensão ao desenvolvimento desse quadro é de 25 aos 44 anos, sendo que as pessoas que têm acima de 65 anos têm um risco menor de desenvolver esse tipo de quadro. Nos Estados Unidos, a prevalência dos transtornos ansiosos são de 34%. E o tratamento para os transtornos ansiosos, com maior embasamento científico que a gente tem nos artigos, nas meta-análises, como uma resposta mais efetiva, são os tratamentos medicamentosos, o acompanhamento psicoterapêutico, a boa higiene do sono, prática de atividade física e a meditação. Essas são as ferramentas com embasamento científico que superam e muito qualquer tratamento placebo. Quando você faz uma abordagem terapêutica de um transtorno ansioso apenas com acompanhamento psicoterapêutico, as taxas de remissão variam entre 34% e 74%. Se a abordagem ela é feita só com tratamento medicamentoso, elas variam de 34% a 60%. Já quando você faz a combinação entre o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterapêutico, as taxas de sucesso variam de 65% a 81%. É possível fazer então um tratamento só com abordagem psicoterapêutica? É possível. Por exemplo, para os transtornos de ansiedade generalizada, quando os transtornos ansiosos eles são leve ou moderado, você pode indicar para o teu paciente o acompanhamento só psicoterapêutico. E para os casos que são graves, a abordagem medicamentosa ela é sempre melhor indicada, junto com o acompanhamento psicoterapêutico. Nos quadros moderados, eventualmente você pode também fazer a abordagem já medicamentosa. Existem outros tipos de transtorno ansioso, por exemplo, as fobias específicas, que você também pode indicar só o tratamento psicoterapêutico. Essa escolha, então, ela vai variar de caso a caso. O médico ele vai precisar de algumas informações, inclusive se já foi feito um tratamento prévio. Mas, no final das contas, a abordagem para os casos que apresentam impacto de moderado a grave são os que têm o maior sucesso, quando combinado medicamentoso associado ao acompanhamento psicoterapêutico. As taxas de recaída, quando é indicado apenas o tratamento medicamentoso para o tratamento dos transtornos ansiosos, são de 78%. É uma taxa muito relevante. Probabilidade, então, de você que faz um tratamento para um tipo de transtorno ansioso e que não faz acompanhamento terapêutico de ter uma recaída, ela é esmagadora quando comparada com pacientes que fazem acompanhamento psicoterapêutico junto. Então, considere, se você faz um tratamento de transtorno de ansiedade com medicação, fazer o acompanhamento psicoterapêutico associado. E por que existe essa diferença, existe essa proporção tão importante de recaída quando se faz tratamento só medicamentoso? Existem algumas hipóteses aqui e eu vou colocar uma delas para vocês. Os transtornos de saúde mental, eles têm um envolvimento para o desenvolvimento que são os fatores ambientais e os fatores genéticos. O que
que é o fator ambiental? O fator ambiental é o ambiente onde você cresceu, é a relação afetiva parental entre você e seus pais, a qualidade de alimentação sua, a quantidade de infecções que você teve durante a vida, a sua exposição a situações traumáticas, a agressão, a superproteção parental, a sua exposição de álcool ou outros tipos de droga. Então, todos esses fatores que nós damos o nome de fator ambiental, quando a gente pega o transtorno de ansiedade e pensa que aqui nessa ponta tem o fator genético e aqui nessa ponta tem um fator ambiental e coloca em uma linha, os transtornos ansiosos ele fica muito mais pendendo a uma relação de impacto maior para o risco de você desenvolver a doença nos fatores ambientais. Quando você pega quadros de pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, esse peso ele passa para ter uma intensidade muito maior nos fatores genéticos. Pensando desta forma, o acompanhamento psicoterapêutico ele é bastante importante, ele tem um impacto muito relevante e essa, portanto, é uma das hipóteses aí do peso do acompanhamento psicoterapêutico no seu tratamento desses quadros. Um outro dado importante é que mais da metade dos pacientes, então, que desenvolvem transtorno ansioso vai tender a cronificar o quadro. Então, voltando, vamos lá. Mais da metade das pessoas que desenvolve, que tem um tipo de transtorno de ansiedade, vai manter de forma crônica aquele quadro. Então, respondendo aqui, se você faz um tipo de tratamento de transtorno de ansiedade e a sua dúvida é se você vai ter cura, a probabilidade de você não ter cura, ela é menor. Hoje uma boa parte aí da comunidade científica, médica, que estudam, os transtornos ansiosos, eles têm um entendimento de que os transtornos ansiosos é considerado como uma doença crônica. É claro que a gente não pode generalizar, então, como é mais da metade, existe uma proporção que consegue deixar de fazer uso da medicação, fazer o acompanhamento psicoterapêutico e eventualmente não tem mais recaída. Os transtornos de saúde mental normalmente se desenvolvem durante o período da adolescência e do início da fase adulta. Então, se você inicia uma abordagem terapêutica mais precoce e começa a fazer um tratamento, a probabilidade de você também ter cura é maior, né? Então, existem algumas relações aqui que favorecem ou não essa possibilidade de você ter a cura. Os transtornos de saúde mental eles têm uma relação de comorbidade com outras doenças clínicas e com outras doenças da própria saúde mental muito alta. Então, por exemplo, ter um quadro de uma síndrome ansiosa e ter um transtorno de humor é muito comum. Ter transtorno de ansiedade e desenvolver um quadro de transtorno de uso de substâncias psicoativas, como uma dependência de álcool, cigarro, outras drogas, também é muito comum. E essas comorbidades, elas vão aumentando a probabilidade de você se cronificar com o teu quadro ansioso. As comorbidades clínicas também. Então, os transtornos ansiosos têm uma relação importante com doenças cardiovasculares, com asma, com síndrome do intestino irritável, como também labirintite ou outras doenças autonômicas. Essas comorbidades clínicas também têm uma relação alta de uma cronificação do quadro. E uma outra informação que fala a favor, apesar de tender a cronificar o quadro e a probabilidade de você ter cura é menor, a probabilidade de uma resposta terapêutica ela é muito maior. Então, a maior proporção dos pacientes que iniciam um tratamento medicamentoso para tratar um transtorno ansioso, ela é grande. A chance de remissão do quadro, ela também é bastante considerável. Aqui, a grande questão é, depois de você ter uma taxa de resposta muito interessante, ou depois de você ter uma remissão, se você deixar de acompanhar em algum momento, é muito mais provável que você volte a recair, já que a doença ela é tratável, mas infelizmente ela não tem cura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, curta e compartilhe com pessoas que também possam gostar desse tipo de assunto. Muito obrigado.